uma pessoa que... Você tem quantos anos aqui no Brasil, Bruno? Bom, já fiz 2 anos em setembro. Então você é mais africano do que brasileiro, né? Sim, Pode dizer assim ou não? sim. Sim. É, né? E aí, você é da onde? Da África, Bruno? Sou da África, sim. Eu sou de Guiné-Bissau. O meu país fica dizemos assim, costa ocidental da África, porque a África tem suas divisão de zonas, né? Tem África do Norte, que é África Magreb, e tem África Isso, Ocidental, isso. e tem África Central, África Austral e África do Sul. É, certo. E aí você resolveu vir para o Brasil, você veio estudar aqui no Brasil, não é isso? E aí Sim. gostou do Brasil ou vai voltar para a África? Bom, eu vim somente estudar e voltar. Certo, vai voltar, né? A Sim, vou. pretensão é voltar para a África, né? Sim. É. Quando acabar o meu estudo, eu vou voltar para. Porque eu vim aqui fazer pedagogia, para voltar e continuar a ensinar lá. Porque antes de eu fazer pedagogia, eu já lá, na Guiné-Bissau 8 anos. Então, por isso, eu tenho que preparar mais para voltar. Para continuar Ok, com ok. a coisa assim. O professor, o senhor está me escutando bem, tá? Eu estou sim. Tá me escutando bem, né? Pronto. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais alto, que você fala muito, um pouco baixo, né? E aí, para que eu estou escutando um pouquinho baixinho, mas tá dando para escutar. E Ah, aí, deve ser assim, fone. pronto, né? Então, deixa eu ver aqui. Deu uma melhorada, mas. Tá, e você, a gente tá, é 8h15, né? Então, de 9h15. Quando faltar, a gente vai ter 1 hora para essa discussão. A gente tem 1 hora. Quando faltar mais 10 minutos, aí eu aviso a você, né, para que você faça as considerações, né? E Sim, aí sim. hoje a live da gente, o tema vai ser uma reflexão, né, da consciência negra na visão de um africano, né? Uma visão de um africano. E aí você vai trazer essa sua bagagem, essa sua experiência da África e relacionando ao contexto do Brasil. E aí você, naturalmente, a gente distribuiu aqui em 4 tópicos, né? Que o primeiro tópico você vai trazer um breve histórico da África e dos pensadores africanos, isso seria o primeiro módulo. O segundo módulo você vai trazer a colonização e a luta de libertação de África, né? O terceiro módulo você vai trazer o racismo e o preconceito. E o quarto módulo você vai trazer uma visão futura desse movimento aí da consciência negra, né? A consciência negra. E aí, professor Bruno, eu gostaria que você falasse, se apresentasse, né? Um pouco aí para as pessoas que não te conhecem. E aí, depois a gente inicia com o primeiro tópico e aí a gente vai dando continuidade. Pode ser assim, professor? Pode sim. Pronto, então você apresenta aí um pouco. Primeiro eu quero dizer que esse convite aqui a gente fica muito lisonjeado, né, por você aceitar o convite do Grupo Saúde da Mente, que é um grupo que faz parte do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Prefeitura do Recife, onde tem uma equipe multiprofissional, os colegas, onde eu sou coordenador desse grupo, né? Uma grande satisfação, né? Um prazer muito grande ter uma pessoa do seu nível, né? Aqui com essa experiência de África e Brasil, né? Um estudioso, uma pessoa pesquisadora no assunto e que aceitou esse convite, a participação do ciclo. Iniciamos esse ciclo ontem com a colega que ela é coordenadora da política da população negra, a Érica, né? A Érica, dando continuidade hoje com você, dia 24 com uma outra colega, até o dia 12, o mês 12, a gente tem as palestras. Então, por gentileza, se apresenta aí, professor, para que a gente possa abrir esse debate. Um beijo aí para minha amiga Suênia. Trabalhei, tive a oportunidade, é colega do Nacho aí, e parceira. Um grande abraço e um cheiro, Suênia. Obrigado aí pela participação. Professor Bruno, fica à vontade aí. Se Sim, apresenta. boa noite. Boa noite. Primeiro quero saber se estou chegando bem, se estão escutando, se dá para escutar. Tá legal. Ah.
Bom, como o psicólogo falou, Eduardo, que o meu nome é Bruno, Bruno Varela Sá, mas, assim, gosto mais de ser chamado pelo nome do meu avô, que é Adjufan, que é o meu avô paterno, né? Então, que é o nome da África, né? E tem um significado que eu gosto muito. Então, como o senhor falou que eu gosto, assim, de pesquisar, de ler, então, esse nome, Adjufan, traduzindo para português, vamos falar assim, caçador. Então, eu me considero um caçador da história da África, para resgatar a história de África e trazer para o mundo conhecer, e principalmente do meu país. Então, eu sou da África, sou de Guiné-Bissau, um país que era ex-colônia portuguesa, como o Brasil. Fica na África Ocidental, tem fronteira com o Senegal. Senegal já jogou com a seleção brasileira. Penso que muitos brasileiros vão conhecer, né? Então, fica a fronteira com o Senegal e Guiné-Conakry. Então, muitos brasileiros estão lá na Guiné-Bissau, estão fazendo trabalhos na parte de educação e saúde. A Guiné-Bissau tem, assim, muito carinho pelos brasileiros. Então, eu estou morando aqui desde 2018, já fiz 2 anos, vim aqui para estudar, para fazer pedagogia e depois voltar para o meu país. Porque, assim, eu peguei a educação porque um dos líderes africanos, que é pai da luta de libertação nacional de Guiné-Bissau, que é o nome que é Amílcar Lopes Cabral. Interessante é que Paulo Freire foi amigo dele. Paulo Freire escreveu um livro chamado Carta para Guiné-Bissau. Era para esse homem. Então, ele mesmo, Paulo Freire, falou uma vez assim: eu queria escrever um livro sobre a vida de Amílcar Cabral. Mas, só que não deu tempo e ele faleceu. Porque ele, assim, admirava esse homem, que é Amílcar Cabral, que é um grande pensador e um grande político e um grande, assim, um grande pensador africano. Então, ele falava assim, no seu discurso, que aqueles que sabem devem ensinar aqueles que não sabem. Então, isso para ele é uma obrigação, ensinar os que não sabem. Então, eu encarnei isso, levei isso sério. Mesmo sem fazer a pedagogia, eu comecei a interessar, a importar para ensinar as crianças. Porque se queremos ter um mundo melhor, se queremos ter uma África ou uma classe de estudiosos, de intelectuais negros, precisamos estudar. Então, nós que temos um pouco de conhecimento, temos que passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, é isso que me motivou a seguir na parte da educação. Porque se queremos mudar uma nação, queremos mudar o mundo, temos que pautar para a educação, temos que dar valor à educação. Então, isso é a contribuição que eu vejo que eu tenho para fazer para a África e para o meu país. Então, isso, eu sou casado com uma brasileira. Então, esse é o resumo daquilo que eu sou. Entendo. E aí você dentre os pensadores, você falou também nesse primeiro modo que iria citar alguns pensadores africanos, né? Que você acha de tamanha importância. E no Brasil você citou aí Paulo Freire, né? Paulo Freire, que na área da educação, né? Na área da educação, Paulo Freire. No sentido do movimento da consciência negra, né? Da libertação do movimento negro. Quem você citaria aqui no Brasil como uma referência que você acha importante, Bruno? Bom, antes de chegar nessa coisa, tenho que voltar para trás para poder entrar aqui no contexto do Brasil. Okay. Então, como eu vou falar aqui, vou falar um pouco, em resumo, sobre a África, como você perguntou. Muitas vezes, quando a pessoa ouve assim falar da África, pensa que a África é um país só. Bom, bem que eu queria que fosse somente um país, para que não tenha essa divisão dos africanos, que seja somente, como muitos pensadores já lutaram para isso, para fazer um Estados Unidos da África. Muitos já tentaram. E Organização de Unidade Africana, que é
UA mesmo tem esse o pensamento deles, para fazer uma unificação da África. Mas muitas pessoas já ouviram falar de Conferência de Berlim, onde os europeus se juntaram na Alemanha e dividiram a África arbitrariamente, sem respeitar a cultura, sem respeitar o grupo étnico da África. Foram lá somente eles, entre eles, sem os negros, dividiram a África. E hoje a África tem 54 países. Então, a África é um continente. Terceiro maior continente do mundo. Primeiro é a Ásia, segundo é a América e terceiro é a África. Então, a África tem variedades de grupos étnicos. A África, assim, é isso que é a riqueza da África. Esse mosaico étnico. Porque cada grupo étnico tem a sua cultura. E isso que faz de nós um povo rico na cultura. Então, nas escolas, o que ensina? Quando, por exemplo, falam de que a África é o berço da humanidade. E depois, quando falam isso, você vai ver, depois na história, vão já para a escravidão. Então, mas naquele intervalo de berço da humanidade, que até dizem também que a África é berço da civilização. Então, naquele momento, para a escravidão, e aquele intervalo, o que aconteceu na África? Parece que as pessoas esquecem aquelas coisas. Por isso que eu falo, os africanos não são escravos, mas fizeram deles escravos. Os africanos são filhos de homens livres, de reis, rainhas e princesas. Por quê? Na África, onde o meu país faz parte, que é a África Ocidental, tinha um grande império, que é chamado de Império de Mali. Alguém pode somente entrar no Google e pesquisar, Império do Mali. Você vai ver que muitas coisas já tinham lá. E tem um rei, que é chamado de Mansa. Mansa na língua ou idioma mandinga, significa rei dos reis. Ele é considerado um homem mais rico do mundo. Quando ele saiu de Mali para peregrinação na Meca, chegou no Egito, com tanto ouro que ele levava, começou a jogar ouro na rua. O ouro perdeu valor no Egito, por causa dele. Então, tinha um dos primeiros universidades no mundo, em Tombuctu, que era a capital do império. E dizem de que o Cristóvão Colombo foi a primeira pessoa que descobriu a América, mas hoje as pessoas estão a ver outra parte da história, que não que foi antes de Cristóvão Colombo, um rei também de Mali, chamado de Abubakar II, já tinha viajado para a América. Então, eram os africanos. Então, as pessoas esquecem essa parte, esse intervalo de tempo entre África, o berço da humanidade, e escravidão. E tudo o que aconteceu na história da África, se esqueceram. Por isso que eu falo que os africanos, os negros, têm que escrever a história da África, porque tudo aquilo que nós lemos sobre a África foram escritos pelos europeus. Então, a história não tem somente um lado, sempre tem dois lados. Então, nós precisamos ler e escrever a nossa história, contando o que é a África, naquele intervalo que não ensinam nas escolas, tanto europeias, tanto no Brasil, tanto na América. Isso, verdade. Então, os pensadores africanos, temos, por exemplo, Kwame Nkrumah, que é de Gana, temos Leopold Sédar Senghor, que é de Senegal, temos o grande renascencista, que é chamado de Cheikh Anta Diop, é senegalês, temos Amílcar Cabral, de Guiné-Bissau, temos Eduardo Mondlane, de Moçambique, e tem muitas outras pessoas. Mas aqui, quando você fala dos pensadores africanos, o pensamento, eu já falei com muitos brasileiros, vai já direto para Nelson Mandela. Mas Nelson Mandela é de África do Sul. Então as pessoas englobam aqui África, pensando que África do Sul é toda a África. Não, África do Sul é um país na África. E tem como o líder da apartheid, que é Nelson Mandela. Mas em outros países também tem líderes africanos que lutaram para a sua independência. E por isso, nessa luta para a independência do povo africano,
nas colônias europeus, nos anos 60, aí criaram a Organização de Unidade Africana, que é OUA, para uma libertação total da África. E esses pensadores estavam lá, era Haile Selassie, porque o encontro foi em Addis Abeba, lá na Etiópia. Era Haile Selassie, que era imperador da Etiópia. Estava também Francisco Kwame Nkrumah, que era o primeiro presidente da República de Ghana. E muitos outros pensadores. Abdel Nasser, de Egito, estavam lá. Então, esses são pensadores da África, que escreveram muitos livros. E nós precisamos ler esse livro, como, por exemplo, de Cheikh Anta Diop, que eu falei. Se queremos conhecer mais sobre a África, precisamos ler esse livro. O que esses pensadores escreveram sobre a África? Quais foram os seus pensamentos, as suas ideologias? O que eles falaram? Porque e esses livros, nós temos acesso a ele em PDF, pela internet, a gente consegue com facilidade esses pensadores que você falou, africano? Bom, até que você pode encontrar alguns pensamentos. Mas livro, não tenho certeza se tem em PDF, mas alguns livros tem. De Amílcar Cabral, por exemplo, você pode encontrar. Os seus pensamentos pode encontrar mesmo no internet. Se colocar, você vai encontrar. Porque ele era um político, poeta, um chefe militar. Ele era tudo. Então, aí, voltando para a questão do Brasil, tem muitas pessoas. Muitas pessoas. Por exemplo, Paulo Freire mesmo, que eu citei, que é um grande pedagogo, isso não podemos negar isso, que lutou para libertação da mente. Então, e ele lutou para ensinar. E a Guiné-Bissau mesmo pegou também essas coisas, caminhada, da forma que Paulo Freire se alfabetizava as pessoas. Então, a consciência negra, por exemplo, se vamos falar da história que surgiu através do Zumbi, aquilo que eu li. Isso. Se voltarmos para trás, vamos ver que a avó de Zumbi saiu de Congo. Era uma princesa lá no Congo. Não era escrava. E foi trazido para cá como escrava. Colocaram ela como uma escrava, mas ela não nasceu uma escrava. Nasceu uma mulher livre e princesa. Então, eu falo assim, que temos que encarar as coisas. E temos que escrever. E não podemos colocar somente aquilo que ouvimos de outras pessoas que escreveram. Nós temos que escrever a nossa história. Nós temos que pesquisar mais. Temos que interessar para conhecer a história, a verdadeira história da África. O que é ser um africano? O que é a África? Por que os africanos são assim? Por que esse povo está assim? Então, não é somente aceitar tudo aquilo que se dão nas universidades, nas escolas, porque não vai ser suficiente para você conhecer a África. Então, por isso que eu falo que temos que ler esses pensadores para saber, na verdade, o que eles pensavam. Porque eles também, se você ver a história dessas pessoas, você vai perceber de que eles eram educados pelos os colonizadores. Mas depois, quando foram para a Europa e começaram a entender que, na verdade, nós não somos europeus. Nós somos africanos. Nós não somos iguais a essas pessoas. Porque é assim que ensinava para eles. Por exemplo, Amílcar Cabral, ele pensava que, ele falou mesmo, eu pensava que eu era português. Mas depois que eu interessei pelo povo africano, e comecei a ir à casa dos africanos, a casa da cultura africana, aí comecei a me perceber, a me identificar, a saber quem sou eu de verdade. Então, e nós também, hoje, temos que procurar, temos que ir ao fundo, procurar quem são essas pessoas. E quem é africano? O que é África? Porque muitas vezes, quando a pessoa pensa, a África é somente savana. Porque é isso que passa. A África é somente fome, é guerra, é golpe de Estado. É isso que passa nas mídias. Não podemos negar isso. Mas isso não é verdadeiramente a realidade da África.
A África tem muitas coisas boas que não passam na mídia. Então você não pode aceitar tudo aquilo que a mídia dá para você. Então tem que pesquisar mais para saber o que é África. Exato. Sim. Exato. E aí eu fico pensando aqui, o que é que você, pelo seu ponto de vista aí que você coloca, vamos dizer, o movimento hoje da consciência negra, né, que é hoje a figura símbolo é o zumbi, né? É o zumbi do Palmares, né? E aí, naturalmente, zumbi tem um reconhecimento internacional, né? Mas eu pergunto a você, o movimento do Brasil é o mesmo da África? Bom, No sentido da libertação? tem algumas diferenças, mas vou dizer assim, tem um ponto em comum. Por quê? Todos passaram pelo período de, assim, vou dizer, de escravidão, né? Tanto aqueles que foram trazidos para cá e aqueles que ficaram lá. Todos lutaram para a liberdade, porque nunca aceitaram isso. Por exemplo, primeiro, escravos que chegaram aqui de Guiné-Bissau saíram de Cacheu e foram para Maranhão. Num barco, o nome é Amável Donzela, que não tem nada de amável. Então, mas essas pessoas nunca aceitaram essa condição de vida. Eles sempre lutaram. E tanto aqueles que ficaram lá na África, e como aqueles que foram trazidos para cá. Por isso mesmo que você vai ver que quando chegaram essas comunidades de colombos, sempre foram quilombolas, aliás, sempre foram criadas por essas pessoas que resistiram. E também, na África, era assim. As pessoas resistiram. Por exemplo, na Guiné-Bissau mesmo. Nunca os portugueses tinham assim, sossego para falar que vamos fazer tudo aqui. Até que enviaram um tal pessoa para dizer que ele é pacificador, que foi lá massacrar as pessoas. Porque ele foi lá para pacificar, para mostrar. Não. Então, aí levaram o quê? A cultura europeia para a África, para aculturar os africanos. Então, e dividiram a sociedade entre os assimilados e os gentios, ou os indígenas. Então, mas sempre tem essa resistência. Isso é comum, tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos da América, tanto na África. Agora, a parte que eu falo assim que tem a diferença é porque uns ficaram lá na terra deles e os outros foram tirados. Imagine você for arrancado do seu país. Não é verdade. Ser levado para outro país que você não conhece, que nem sabe o que é, não da sua vontade. Você foi contra a sua vontade. Então, isso pesa mais. Então, é isso assim que eu vejo a diferença. Mas a luta sempre é a mesma. Pela libertação. A luta é a mesma. Pela libertação e pela afirmação do homem negro. E o racismo e o preconceito, do ponto de vista da visão africana, é a mesma? Por exemplo, recentemente ontem eu estava falando com a Érica, eu fiz uma enquete no Instagram eu acredito, de 24 a 30 pessoas perguntando se existe preconceito, ou melhor, se existe racismo no Brasil. Todos disseram que existe, sim. Mas, de uma certa forma, a gente vê isso um pouco mascarado, né? Mascarado. E aí a gente sabe que a luta do negro é muito grande, né? Até mesmo aquelas pessoas negras que conseguem uma ascensão maior. Por exemplo, tem a professora Giara, não sei se você conhece, que eu sigo ela no Instagram, que ela é jurista, né? É procuradora federal, e ela diz que, mesmo ela tendo esse nível de procuradora federal, é difícil ela conviver com aquele ambiente, né? Porque o preconceito ainda é muito grande, né? A resistência é grande, né? A questão da predominância, vamos dizer assim, da questão branca, né? E aí fica difícil. Mas eu pergunto a você, em relação ao racismo e o preconceito africano,
Como é que você diria aí pra gente? Bom, psicólogo, Eduardo, Eduardo. Eduardo, sim. Para mim, assim, eu não entendo quando eu tento entender a cabeça da pessoa quando a pessoa dizer assim que não existe racismo. Eu tento entender a cabeça dessa pessoa. Não existe porque você é branco, ou você nunca foi confrontado com isso, ou não existe o mesmo. Eu tento entender a cabeça das pessoas. Não podemos esconder isso, porque está aos olhos nus. Para dizer a verdade, eu sou africano, estou aqui, nunca, não vou mentir, nunca senti assim que a pessoa tem um preconceito contra mim, nunca senti questão de racismo contra mim. Mas isso não vai me fazer para dizer que não tem. Porque pode não acontecer comigo, mas está acontecendo com outra pessoa. E morte desse rapaz hoje, que aconteceu no supermercado, mini mercado, não sei onde, parece que Foi ontem. ontem. Então, Foi ontem. Isso. aqui veio o quê? É. Agora, não vou dizer também que não existe preconceito ou xenofobia entre os africanos mesmo. Existe. Mas agora, por quê? Por que essas coisas acontecem? Vou voltar para trás. Porque quando os europeus chegaram na África, o que fizeram? Buscaram algumas pessoas, olha, você vai saber ler, você vai ter algumas mordomias, você vai fazer o quê? Porque você não é igual àquelas pessoas, porque você já sabe ler, você come com garfo e faca, você senta na mesa, não sei o quê. Então, aquelas coisas da cultura europeia. Então, começa a colocar isso na mente das pessoas. Alguns africanos. Bom, aquelas pessoas começam a achar que eu sou superior a outra pessoa. Porque eu sei ler, eu como com garfo e faca, eu fui para a Europa. Então, começaram a fazer essa divisão no meio mesmo dos africanos. Então, não vou negar que tem algumas pessoas que têm esse pensamento. Os próprios negros têm esse pensamento. Tem alguns negros que têm esse pensamento. Mas, agora, para dizer de que não existe ou não tem questão do racismo, isso para mim, bom, a pessoa, talvez ele é racista mesmo. Porque senão, você vai entender que não pode esconder. Porque alguns atos vai mostrar isso. Porque quando você fala para uma pessoa, sai daqui, negro, você é pobre, negro, não sei o quê, isso mostra já que você está mostrando superior a essa pessoa. E o que é racismo? Racismo é mostrar a superioridade de uma raça em cima da outra. Então, quando você se coloca num pedestal alto e vê um negro porque ele faz um trabalho humilde, aí você acha superior a ele, ou só por causa da cor da pele dessa pessoa, você acha de que não, ele não pode entrar num certo lugar, ou ele não pode fazer uma certa coisa. Então, aquilo é o quê? Não entendo a cabeça dessas pessoas. Tem preconceito. Sim. Exatamente. Isso não temos. Agora, temos também que saber que, por exemplo, todo racismo é preconceito. Mas nem todo preconceito que é racismo. Aí, por que eu estou falando isso? Porque tem algumas coisas. Eu já estou aqui quase 2 anos e já ouvi muitas dessas coisas de racismo reverso. Então, eu tento entender o que é isso. Porque para mim não existe. Por quê? É difícil para você encontrar um negro ou africano ou negro se mostrando superior aos homens brancos. Sempre acontece o contrário. E para mim, racismo é racismo. Mas só também que não podemos englobar todas as coisas. Porque dentro dos brancos, é isso que eu tomo cuidado em falar. Porque dentro dos brancos mesmo, tem pessoas que não são racistas. Então não podemos dizer que todos os brancos são racistas. Porque tem brancos que lutam para a igualdade entre brancos e pretos e negros.
Então, dentro do grupo dos brancos, existem pessoas racistas. Como também que pode existir dentro de um grupo de negros pessoas preconceituosas. Pode existir. Agora, nós já sabemos de antemão de que isso, vamos ser confrontados com isso na sociedade, nós não podemos assim, aceitar ou continuar a incendiar essas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se a minha casa está perto da sua casa e a sua casa pegar fogo e chegou o bombeiro, aí eu vou dizer, bombeiro, não, vem para a minha casa e começar a colocar água na minha casa. Sabendo que a sua casa é que tem fogo. Não, porque fogo pode acabar para a minha casa. Não. O bombeiro tem que ir para a sua casa para apagar o fogo que está na sua casa. Então, onde é que tem questão de racismo? É contra os negros. Então, é aí que temos que apagar. Não entrar em outras coisas, dizendo que é racismo reverso. Temos que apagar o fogo que está lá, entre os negros. E mostrar que nós somos todos seres humanos, temos o mesmo intelecto, estamos debaixo do mesmo sol, estamos a respirar o mesmo ar, então somos iguais perante a lei e perante tudo. Exato. E aí, me diga uma coisa, a questão do racismo reverso, né, que é uma coisa que você não concorda já, né, mas tem alguns pensadores ou alguns estudiosos, né, e você naturalmente acha que são aquelas pessoas que não faz parte do movimento negro, né? Então, essas pessoas que têm esse pensamento de racismo reverso, você acha que é pessoas que não têm nada a ver com a questão negra? É isso? Não, a questão não é isso, não. Porque é a palavra que eu não concordo. Bom, não sou, assim, tão conhecedor da língua portuguesa, mas não concordo com a palavra. Porque, para mim, racismo é racismo. Então, a questão de reverso, aí não encaixa comigo. Agora, pode ter preconceito contra qualquer pessoa. Por exemplo, só o exemplo, uma pessoa negra pode ter preconceito contra um branco que tem alguma deficiência ou alguma coisa, pode ter um preconceito e falar, não. Mas isso assim, não é uma coisa comum para ver. Ok. Você acha que no Brasil existe mais racismo ou mais injúria racial? Ou você considera que a injúria racial é um tipo de racismo? Que são coisas, vamos dizer, tecnicamente diferentes, né? Como é que você vê essa questão? Bom, aí eu vou voltar para a sua fala mesmo, que tem a questão de que não é claro para você ver que tem racismo, mas se você prestar atenção, você vai notar que alguns atos, como eu falei, é ato de racismo. Mas as pessoas pegam, o que eu noto aqui é que as pessoas pegam na miscigenação do brasileiro, do povo brasileiro, dizendo que não existe racismo. Então, porque o povo brasileiro é mistura dos índios, dos negros, dos brancos. Então, por isso não existe racismo. Mas eu não concordo. Eu não concordo com isso. Porque tem alguns atos que vamos ver que esse é o ato de racismo. Tem muitos vídeos na televisão, na internet. Então, tem sim ato de racismo. Agora, que é uma coisa assim que pode ser assim, tão escondido, assim, para pessoas não perceberem. Aí, isso acontece. Mas tem atos reais de racismo. Não podemos negar isso. É verdade. A Alana está dizendo aqui, ó, infelizmente, minha prima, um beijo aí para ti, vivemos em um país racista. Somos todos iguais, né? Aí ela diz que somos todos iguais, mas existe um racismo no Brasil, né? E aí, você acha que existe
maior, qual é o índice maior de racismo, no Brasil ou na África? Não, bom, na África, bom, como é que eu vou dizer que tem, assim, racismo na África? Porque Mas é um pouco complicado. você não falou que tem alguns grupos, veja bem, alguns grupos que de uma certa forma tem algum tipo de preconceito, né? Que até tem Exatamente. algumas correntes, né, de movimento anti-escravagista, né? Escravagista. Escravagista, que não concorda com esse pensamento. Ele jamais eles admitem que o negro pode pensar dessa forma. Pensar que, por exemplo, que não existe racismo, ou que o negro tem racismo ou tem preconceito com outro negro. Ele disse que não existia isso não. Isso aí é a invenção do branco. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vi um negro falando, olha, essa conversa que Zumbi escravizava negro, isso é falácia, isso é ideologia do branco. E aí, você, de uma certa forma, trouxe aí dizendo que existe preconceito de negro para negro. Aí eu pergunto, eu fiz uma pergunta nesse sentido. Existe, aí você fala, mas não pode existir o preconceito o racismo na África. Então, racismo na África é zero, é isso? Ou é coisa de branco que constrói essa ideologia? É isso que eu estava explicando para você, que, assim, porque quando vamos falar da África, como eu falei no início, tem África subsaariana e tem África do Maghreb, que dizem África branca. Aí, o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar preconceito entre aqueles mais escuros e aqueles da África branca, que são os descendentes de árabes. Tem diferença. Tem diferença. E eles são preconceituosos. Claro, são. Nesse sentido. Não podemos negar isso. Isso está... Porque eles se acham mais brancos do que a gente. E o que eu falei, outra coisa, é xenofobia. É só pesquisar no Google, na África do Sul. Tem ataque de xenofobia. O que é xenofobia? Sentir medo de um imigrante. Então, muitos africanos de África do Sul têm medo dos imigrantes que foram lá, e principalmente de Moçambique. Então, por que aconteceu questão de muitos passeatas que aconteceram lá, e muitos assim, movimentos que saíram na rua para manifestar, muitas manifestações, aliás, essa palavra que eu queria usar, na África do Sul, é sobre questão de xenofobia. Mas agora, é isso que eu falei. Se voltar, por exemplo, também, lá em Zimbábue, o que aconteceu lá? O presidente de Zimbábue, depois que ele viu essas coisas, ele falou, olha, por quê? Você vai ver que muitos africanos de Zimbábue não tinham nada para comer. E um branco só tinha um grande campo de colheita de tabaco. Então, o que esse presidente Mugabe teve que fazer? Roubar tudo aquilo para entregar para os nativos, para cultivar. Então, tem essas questões que você vai encontrar. De preconceito. Tem alguns casos que você vai encontrar. Isso não é assim, uma coisa inventada. Tem diferença entre africanos da África do Norte e africanos da África do Sul. África do Sul. Ok. Diferença. A Alana está perguntando o que é que você acha das cotas para as pessoas negras, pretas. Você é a favor das cotas ou não? Bom, aqui não posso dizer... tem muitas pessoas que acham de que isso não pode acontecer. Mas, para mim, eu acho que assim, não é uma coisa, por exemplo, que pode... Não sei por que foi criado. Porque eu cheguei aqui há 2 anos, estou lendo algumas coisas para perceber. Mas eu acho que é uma forma de fazer
os negros chegaram ao pé de igualdade com os brancos. Então, porque imagine se fizeram um concurso e as pessoas que têm mais facilidade de ir para a escola, que têm mais condição de ir para a escola, são os brancos. Então, e se forem para concurso, o que pode acontecer naquele concurso? Eles podem todos assumir e entrar aí. E pessoas negras vão ficar. Então, só essa questão já de cotas mostra de que alguma coisa está mal. Porque se não tem questão de racismo, não iria ter questão de cota. Mas se tem questão de cota, é porque na seleção das pessoas havia questão do racismo. De selecionar pessoas brancas e deixar pessoas negras. Porque se não tinha essas coisas, não tem, assim, não tem vantagem de criar essas cotas. Mas se tem vantagem, é porque tem alguma coisa que está mal. Agora, se você me perguntar, no futuro, se toda coisa mudar, e colocar toda pessoa de pé de igualdade, você vai concorrer e mostrar a sua capacidade, o seu saber, aí não precisa ter cota. Entendo. Ok. Mas se tem questão de desigualdade, aí vai precisar de cota sempre. Mas se colocar todo mundo no pé de mesma igualdade, para mim não precisa ter cota. Exato. Porque a desigualdade é grande, né? A desigualdade é muito grande. A gente percebe isso, então, de uma certa forma, você diz que a cota vem para, de uma certa forma, equilibrar essa desigualdade social, né? Educacional. Porque o que é que você vê? Vê, por exemplo, o maior número de pessoas presas está lá o negro, né? Não tem uma grande, vamos dizer assim, políticos com representatividade negra, né? E aí, cargo de direção, né? Pessoas, mulheres espancadas. Então, de uma certa forma, o lado negativo predomina muito, né? Em relação à questão da cor preta, né? Ou negra. Então, de uma certa forma, realmente existe uma desigualdade social muito grande nesse sentido, né? E qual é a sua visão futura para a questão do movimento de consciência negra, né? O movimento aí anti-escravagista, né? Qual é a sua visão que você tem? Bom, primeiro, para falar que, como eu falei no início, citei algumas coisas, aí vou no mesmo caminho. Primeira coisa, nós, negros ou qualquer pessoa, temos que ler, temos que estudar, temos que buscar conhecer o nosso raiz. Temos que buscar saber quem somos nós. E temos que escrever. E temos também que ler as coisas escritas pelos negros. Assim, vamos ter o conhecimento de quem somos, onde saímos e onde queremos chegar. E temos também que escrever histórias que vai identificar os nossos filhos, negros ou negras, com eles. Por quê? Tem, como eu falei, tem reis africanos, tem princesas africanas. Mas quem falou que para você ser princesa, ou para ser rei, para ser rainha, é somente ser branco? Não. Porque tem muitos reis na África que os historiadores, os escritores precisam escrever sobre essas pessoas. Antes ontem eu estava acompanhando televisão sobre questão da política. Então eu ouvi o presidente de TSE, se não me engano, falou assim que até naquele momento, quando ele estava Cortou aí um pouco aí. Deu uma cortada aí, Bruna. Bruno, tua internet aí.
Bruno?